Intensivão SJCC. Você, um passo à frente. Oferecimento: Colégio Diocesano de Caruaru. Um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 ACES Unita. Inscrições abertas. Está no ar mais um podcast Intensivão. E hoje você vai aprender o que revisar em matemática e suas tecnologias para o Enem. Matemática, números, cálculos, fórmulas, essas palavrinhas são capazes de causar calafrios em muitos estudantes que se preparam aí para fazer o Enem no início de 2021. Mas o que parece um bicho de 7 cabeças pode não ser tão assustador assim. Com estudo e dedicação, é possível mandar o medo para longe e alcançar uma boa nota na prova e assim garantir o acesso àquela faculdade dos sonhos através do SISU. Então hoje o nosso Intensivão vai falar sobre matemática e suas tecnologias, trazer todas as dicas para você se dar bem no Enem. E estamos recebendo aqui o professor de raciocínio lógico e coordenador de matemática do Colégio Diocesano de Caruaru, Jairo Santana Batista. Jairo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Intensivão. Eu que agradeço o convite e vamos juntos nos debruçarmos aí sobre algumas dicas de matemática para alcançarmos os melhores resultados possíveis nessa edição 2020 do Enem. Muito obrigado, Jailma, muito obrigado à TV Jornal e vamos embora. Vamos embora. Só recapitulando a data das provas, né, professor? As provas impressas vão ser no dia 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos e a prova digital no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos. Reaplicação de prova entre 24 e 25 de fevereiro por eventuais acontecimentos e problemas de estrutura, caso aconteçam, né? E também os resultados saem no dia 24 de março. E aí, professor, 180 questões do Enem e 45 de matemática. Dá para resolver tudo isso? Como é que o aluno pode dividir aí o seu tempo para mandar bem nessas questões aí de matemáticas que envolvem dedicação, né, professor? Exatamente, Jailma. Matemática é uma prova, a prova de matemática, a prova de Enem é uma prova de resistência, né? Diferentemente de outros tipos de vestibulares, como a UPE, a prova do Enem ela é uma prova que carece muito de dedicação constante ao longo do ano. É uma prova que favorece o aluno que estudou ao longo de um determinado tempo, que se dedicou. Então, você, fera, que vem estudando, que vem se dedicando ao longo desse ano, mesmo com pandemia ou sem pandemia, não importa a forma que seja, mas praticando simulados é muito, muito importante para a prática de simulados constantes, seja ele virtual, seja ele impresso. Você pode pegar alguns softwares, libera para que você faça a impressão das provas e utilize. Eu até indicaria, porque tem algumas questões ali que envolve algumas figuras, né, de geometria, e ajuda bastante. Então, se organizar o máximo possível é uma dica importantíssima. Primeiro, em relação ao tempo, iniciar por questões fáceis, não é isso? Porque vai lhe dar um suporte psicológico, não é? Você, quando inicia por questões difíceis, obviamente você vai demandar um tempo maior. Então, imagine você olhar para o tempo, passou ali 1 hora, você respondeu apenas 3 ou 4 ou 5 questões. Ainda tem 40 para ser resolvidas. Então, isso aí não é bacana. É legal que você elenque ali as questões que você tem mais aptidão, né? Faça um passo a passo ali da prova, passa as folhinhas rapidinho e escolhe, elenca algumas questões que você acredita que consegue responder de forma mais rápida. Isso ajuda muito e vai lhe dar tranquilidade na prova. Professor, o que o aluno tem que saber, estar ciente do que cai na prova do Enem, do que o senhor tem visto aí de todos os anos, tal assunto vai ser abordado, a questão vai ser diferente, provavelmente, mas esse assunto precisa estar na ponta do lápis do aluno. Isso, seria basicamente um raio-x, né? Um raio-x do Enem. Nós temos aí alguns assuntos que são bastante recorrentes nas edições das provas de matemática. E outros que estão aparecendo
agora, né, um pouco mais agora nessas últimas edições. Eu diria que a matemática básica e a geometria são carros-chefes da prova, tá? Então, a matemática básica ali, que envolve os assuntos do ensino fundamental, anos finais, né? Dos sextos anos até os nonos anos, como também as questões que trabalham com geometria, são os conteúdos básicos, né? Você contempla ali, pelo menos, algo em torno de umas 20 questões que são trabalhadas com esses dois conteúdos, e isso eu estou falando de 20 questões numa demanda de 45, é muita coisa, tá? Então, é realmente o conteúdo que é mais atraente. Outros assuntos também, Jailma, que vem caindo mais constantemente, é o assunto, por exemplo, de logaritmo, e aí nós estamos tratando de um conteúdo de alto nível, né? Onde a incidência de acertos, a incidência percentual de acertos desse capítulo, desse assunto, que é logaritmos, que é voltado para a função, é menor, né? Mas você sabe que aquilo vai cair, então não importa. É mesmo que eu estou dizendo, olha, aquilo dali vai cair, cara. Então, não adianta você ficar esperando cair do céu. Você sabe que é uma coisa difícil, então corra atrás, porque você vai estar um passo à frente aí de muita gente, tá? Então, é um conteúdo que a gente espera também que volte a aparecer, porque de 2016 até agora ele já vem aparecendo constantemente. Professor, diante de toda a realidade que a gente tem, existem alunos que sim tiveram a oportunidade de ter bons professores, de ter um acompanhamento forte em relação às aulas e reforços de matemática, até pagam cursinhos, né, para poder aprimorar e ficar à frente de fato, passar na faculdade dos sonhos. Mas o que falar para os estudantes que tiveram esse déficit no aprendizado em relação a essas questões de matemática, de raciocínio lógico, as exatas, né, de maneira geral, porque matemática é algo que é uma das maiores dificuldades para muitos estudantes brasileiros, porque ela requer, de fato, uma atenção muito grande de sala de aula e um professor muito capacitado, né, para passar esse conteúdo. O que é que a gente pode dar de alento ou de dica para esse aluno ainda correr atrás, né? Esse candidato à prova do Enem, professor? Essa é uma pergunta de arrepiar, Jailma. É uma pergunta que realmente nos deixa, em alguns momentos, entristecidos, né? Nós estamos falando de uma realidade do país, né? E matemática não é como andar de bicicleta, que você aprende e não esquece mais. Você tem que estar cotidianamente praticando. Eu trabalho com matemática, eu coordeno um colégio, mas mesmo assim, se eu ficar 2, 3 anos parado e sem entrar numa sala de aula, eu sei que eu vou precisar pegar o meu livrinho e estudar novamente, tá? Então, infelizmente, isso aconteceu com milhares de alunos no nosso país, alcançar a equidade, não diria nem a igualdade, mas alcançar a equidade. Numa prova do Enem, chamando ela de justa para todos os alunos do nosso país, principalmente os alunos de escola pública, infelizmente, é algo totalmente inviável de ser dito, é algo injusto, não é? Eu seria a favor, por exemplo, de uma alteração nessa data, de deixar esse Enem, talvez ele não acontecesse esse ano, enfim, mas eu não estou aqui para julgar as possibilidades do INEP, né? Mas que é algo realmente injusto demais, sabe? É algo muito injusto você considerar um aluno que teve todas as condições de aula remota desde o início da pandemia, com outros alunos que sequer tinham internet em casa para poder estudar. Então, essa vaga ali que poderia estar sendo ocupada por uma pessoa de uma classe socioeconômica menos abastada, não é? Infelizmente, ela está deixando essa vaga ali para pessoas que têm condições, né, financeiramente. E isso a gente faz com que, ao longo dos anos e ao longo de muitos anos aí no futuro, aumente ainda mais esse distanciamento nas nossas classes sociais. E como já era para ter evoluído, né? Eu venho, por exemplo, de um ensino básico de escola pública. Na época,
a gente era segundo grau, né? Era primeiro grau, segundo grau, o ginásio, enfim. E hoje mudou bastante. Então, assim, a dificuldade. Eu tenho um pânico de exatas, viu, professor? Eu tenho um pânico. E olha que eu Olha aí. eu consegui ser quinto lugar no vestibular que eu fiz para Universidade Estadual da Bahia. Comecei a cursar engenharia de pesca, passei em quinto lugar nesse vestibular e saí correndo da faculdade. E não gostava de matemática, tá vendo? Não estou entendendo agora. Então, eu não sei, eu acho que eu passei porque eu consegui, de alguma maneira eu consegui me preparar, mas como foi difícil enfrentar a universidade mal preparada, né? Eu estava mal preparada. Consegui passar no vestibular, mas eu não tinha o gabarito suficiente para continuar cursando um curso de exatas. Porque os livros de álgebra são 3 folhas para responder uma questão, professor. Exato, tem questões de matemática, tem algumas questões de matemática que são realmente pesadas. Mas eu diria, Jailma, que estudar para uma prova de vestibular, estudar para uma prova de concurso, estudar para uma prova de Olimpíada, não é estudar muito, e sim estudar bem, não é? Você tem que escolher de modo adequado, você tem que se preparar de acordo com a banca, conhecer o estilo das questões, conhecer muito o conteúdo programático, que é a ementa daquele edital. Então, quando você se prepara dentro de todo o comando que é dado para aquela prova, sem sombra de dúvidas, você vai estar à frente de outras pessoas que poderiam ter melhores condições em termos de nota que você ou de qualquer aluno, só que você se preparou melhor, não muito, mas se preparou melhor. E aí a gente termina alcançando o êxito, porque a gente já conhece o estilo da questão. É assim com a prova do Enem. A gente está falando, obviamente, de uma coisa em larguíssima escala, não é? Então, praticamente todos já conhecem o estilo da prova do Enem. A matemática, você não vai esperar uma questão factual, que é uma questão factual, seria uma questão pura, matemática pura e aplicada. Não, você vai esperar uma contextualização, uma coisa bem bacana, onde a gente possa ver a matemática sendo aplicada ali. Então, é isso, é a gente conseguir, de certa forma, entender a proposta de cada edital. Tem que ser bem esperto, né, professor? Exatamente, Jailma, exatamente. É aquela dica imprescindível, né? Acho que foi isso que me levou à aprovação lá em engenharia, mas não deu certo. Outra coisa... Pode falar, professor. Outra coisa que eu gostaria de citar, me cabendo esse espaço, é sobre a avaliação, né? Quando a gente conhece o edital, tem um ponto muito importante que é de como vamos ser avaliados, não é isso? Por exemplo, tem concursos que se você acertar uma questão, anula outra, né? Se já o PE, a questão tem o mesmo peso, a questão 2 tem o mesmo peso da questão 3 e por aí vai. Já no Enem, o sistema o sistema avaliativo do Enem é a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. E esse sistema, né, ele trabalha com pesos nas notas. Por exemplo, as questões mais fáceis, elas têm um peso maior. Veja, na razão inversamente proporcional. Já as questões mais difíceis, elas têm um peso menor. Então, veja, por isso que naquele momento que eu falei, é interessante você iniciar pelas questões mais fáceis, porque elas têm um peso maior na sua nota. Eu posso acertar 30 questões, Jailma acertar 33 e eu ter uma nota maior que Jailma. Veja só, ela mesmo acertando mais questões que eu. Então, é aquela ideia, é você realmente dominar bem o edital, entender ali a coerência pedagógica, não é? Porque ela vai avançando no seu nível de complexidade. Então, talvez surja uma dúvida nessa minha fala. E como é que eu identifico as questões que serão fáceis? As consideradas fáceis, né? Isso, exatamente. A gente não tem uma fórmula mágica de dizer, até porque elas não são previamente calculadas. Quem diz isso é os resultados dos alunos, é os resultados dos participantes. Então, por exemplo, a questão... O maior número que acertou, no caso, aí o Enem considera fácil? Exatamente. Então, imagine assim, a questão 138 de matemática. Ela teve um percentual de acerto na ordem de 78%. Então, ela é uma questão considerada fácil.
né? Uma das mais fáceis, por sinal, 78% de acerto em matemática, a âmbito de país, né? De todos esses alunos participando, é muita coisa, é muito acerto. E uma outra questão, a 181, que teve aí um percentual de acerto na ordem de 9%, não é? Ela é uma questão extremamente difícil. Então, consequentemente, essa questão ela tem um peso muito menor. Já a questão que eu falei inicialmente, ela tem um peso muito maior. Então, como é que eu identifico isso? A gente não tem uma certeza. Mas, por exemplo, logaritmo jamais vai ser uma questão que vai ser uma questão fácil. Nunca. A gente não espera uma questão de logaritmo ou uma questão de função exponencial, ela tendo um percentual de acerto muito elevado, né? O que a tornaria uma questão fácil. Já as questões de raciocínio lógico, as questões de matemática básica, do ensino fundamental, anos finais, elas sim, elas têm um percentual de acerto maior, não é? Então, quando a gente faz esse mapeamento da prova inicial, consequentemente, a gente está escolhendo ali as questões que, teoricamente, serão as questões mais fáceis. Mas, de certeza, a gente não pode apontar, porque é uma questão de porcentagem, ela também pode estar num alto nível de conhecimento, né, de exigência. Acompanhando o ritmo dos estudantes do Brasil mesmo, né? De maneira geral. Exatamente. Assim, né? Exatamente. Professor, e o chute, né? O que é que a gente pode falar disso? Ainda está valendo aquilo de, eita, essa eu não sei, eu vou sair aqui no BBB, CCC, DDD. D de Deus, né? Vou no D de Deus aqui e pronto, vamos embora. Ou mamãe mandou. Dá para ler? Não. Ó, que tá valendo sim. A prova do Enem, ela é uma prova de múltipla escolha, não é? Agora, o que eu diria que é importante é que na hora de chutar, a gente também tem que ser esperto, gente. Não é chutar com 1/5 de possibilidade, com 20% de chance, né? De acerto, quando tem as 5 alternativas ali. É você ler o enunciado, pelo menos. Quando a gente lê o enunciado, quando a gente entende, tem ali as chamadas... Descartar umas coisinhas, né? Exatamente. E quando você descarta, por exemplo, 2 alternativas, que normalmente uma você descarta de cara quando você entende o enunciado. Uma outra você já fica naquela, oxe, essa daqui eu não vou chutar. Então a sua chance de acerto, que era de 20%, ela já passa a ser de 1/3, né? Só restou 3 ali, porque você eliminou 2. Então, as suas chances de acertar, elas já aumentam. Então, até para chutar, a gente precisa ser esperto. A gente precisa ler, entender o enunciado. Então, raciocínio lógico ajuda muito nisso. Quando a gente aprende a se concentrar melhor, a ler bem, a entender bem o que está sendo dito. Matemática já foi a época que ela só dependia dela mesma. Hoje ela depende muito da nossa língua-mãe e da interpretação. É muito essencial a interpretação textual para que a gente compreenda bem o que está sendo solicitado na prova do Enem de matemática. Professor Joãozinho ainda vai à feira, traz 3 laranjas, 3 mangas, 5 bananas e divide isso por 5 macaquinhos e que devolvem e por aí vai? Não? Como é que estão esses questionamentos? Ainda é uma forma, eu diria, antiga, que ainda se utiliza. O aspecto tradicional, a matemática tradicional, ela não deixa de existir, né? Ela jamais vai deixar. Né? Quando a gente fala de matemática, sempre lembra de Joãozinho na matemática, né? Exatamente. Joãozinho. Educado e treinado. Isso, Joãozinho e o XY é a matemática pura, né? Aquela matemática, o professor entrou na sala, ele disse, eu sei que ele vai falar de X, eu sei que ele vai falar de Y, eu sei que ele vai citar Joãozinho em algum momento. Desse por aí esse formato. Mas, claro, que com o tempo a gente vai, e com o avanço, né? Até com a pandemia, né? Muitos professores se capacitaram de uma forma até a pulso, né? Na lei do apulso, mas houve uma capacitação tremenda nos nossos profissionais. Eu entendo que quando Deus permitir esse normal voltar a ser normal realmente, nós teremos um avanço educacional. A gente sempre tem que olhar também pelo lado positivo das coisas. Então, eu creio que esse avanço de capacitação profissional que os professores do nosso país teve ao longo desse infeliz ano, foi muito bom para o futuro, não
não para agora, não acredito que isso seria tão relevante, mas para um futuro próximo, com investimentos, e nós esperamos belos investimentos dos nossos representantes para a educação. Acredito que num futuro próximo aí nós iremos colher frutos, né? Iremos passar essa fase, superar essas defasagens que foram criadas nesse ano, para que nós possamos realmente avançar mais em termos tecnológicos na matemática, para que Joãozinho fique um pouco de lado, o XY também apareça menos e a gente consiga mostrar a coisa mais na prática. E se a gente for fazer traçar um panorama do que trouxe de positivo a pandemia, nós, de repente, tivemos que viver o mundo dos Jetsons mesmo, né? Estudar pela internet, viver através do computador, aprender através de um computador, porque o EAD, né, o ensino à distância já trazia um pouco isso, mas não era uma realidade do Brasil, né? E agora, ou se aprende remotamente, né, ou se adquiria esse conteúdo, ou ia ficar-se para trás de muita gente que estava interessado e dando gás naquilo ali, né? Todo mundo aprendeu um pouquinho, né? E eu acho que hoje está atrasado as pessoas como eu ou outros que estão fora da sala de aula, porque não viveram essa realidade do avanço repentino do ensino na maneira de se ensinar e de se aprender também, né, professor? Nós vimos aí dinossauros tecnológicos hoje criando Meet, dando aula em PowerPoint, né? Mexendo com a mesa digitalizadora, mexendo com softwares, né? Aí professores que... Esse microfone aí, chiquérrimo, e esse fone, antes da pandemia. Exatamente, comprado na pandemia. Exatamente. Foi a forma que nós encontramos de nos reinventar, né? Procurar aí professores que há tempos e tempos estavam sentados no seu comodismo e hoje estão, de certo modo, dominando as tecnologias digitais e tiveram um avanço gigantesco, sabe? Isso é muito gratificante para o nosso país. De uma forma, claro que lamentável, de uma forma, claro que triste, mas nós precisamos encontrar nas dificuldades as oportunidades, e essa é uma oportunidade de crescimento em termos de conhecimento muito grande, muito grande. E até trazendo um pouco dos nossos bastidores aqui, de você que está ouvindo o nosso podcast, ele está sendo gravado pelo Google Meet, que passou a ser, né, um grande auxiliar do nosso trabalho também, além das salas de aula, mas do nosso trabalho. E estamos também fazendo, ao mesmo tempo, uma gravação desse podcast para o YouTube. Estamos conectados aqui em 3 tecnologias, né? Rádio, TV e internet. E esse salto na nossa comunicação também só foi possível com esse aperto que trouxe a pandemia, né? Para todos nós, todo mundo se reinventou. Inclusive, professor, eu sei que tem aí uma mesa digital, lousa digital, como é que chama? Mesa digitalizadora. Mesa digitalizadora que os professores de matemática utilizam para dar aula, não é isso? Isso. Os mais modernos, né, professor? Então, assim, eu queria que até o senhor trouxesse um pouquinho esse plus para a gente de como são as aulas com essa mesa, né? Qual a função dela, assim? Exatamente. Na verdade, essa mesa digitalizadora, ela é como se fosse um touch do notebook maior, no tamanho de um tablet, não é? Onde você consegue ali, num plano de fundo como o PowerPoint, né, esse plano de fundo branco, resolver as suas questões como se estivesse realmente no quadro, né? Então, eu vou escrevendo aqui como se eu estivesse escrevendo as minhas fórmulas, as questões no quadro. Eu diria que nós sentimos muito a necessidade da mesa digitalizadora, os professores de exatas como um todo, o professor de física, o professor de química, o professor de matemática, não é? Então, a mesa digitalizadora, ela traz um conforto, assim, de sala de aula mesmo. Eu demorei um pouco para receber, eu comprei a mesa pela internet, e aí, quando ela chegou, foi aquele descanso, realmente, descanso em termos de tempo, de saúde mental, porque preparar cada fórmula no PowerPoint era um trabalho muito grande. Então, imagine, preparar diversas equações e solucioná-las ali num PowerPoint
dava um trabalho e animar cada uma delas, né, para que cada uma vá entrando na medida que eu for explicando. E aí um problema grave acontecia no início. Quando o aluno tinha uma dúvida, como é que eu ia explicar, sabe? Então, como é que eu ia ali no meio de uma linha e outra explicar oralmente? Gera uma dificuldade grande. Então, a mesa digitalizadora, para os professores que querem fazer esse investimento, é um investimento muito, muito bem feito, gente. Eu super indico aí para a galera, porque é um investimento realmente. É algo em torno de R$ 400 a 500, superfaturou um pouquinho nessa pandemia, mas fica em torno desses valores aí, você encontra uma mesa digitalizadora de uma ótima marca, excelente. Ficou até a dica aí para os professores também que nos ouvem e nos assistem. E eu queria entender agora, professor, voltando para a prova do Enem, como que a gente consegue resolver as questões de raciocínio lógico se elas mudaram um pouco do padrão mais antigo, né, das questões mais antigas, ou se teve alguma inovação? Porque raciocínio lógico é praticamente uma pegadinha, né? Exato. Você não sabe se aquilo ali que está óbvio é a resposta ou se é justamente o contrário, assim. Isso acontece muito em grupo da minha família, viu? Tem um sobrinho metido a CDF e ele fica jogando lá as questões para a gente ficar respondendo. E eu sempre erro, como eu já disse, matemática não é meu forte. Explica um pouquinho, professor. Qual a manha, né? Qual a manha para resolver raciocínio lógico? Raciocínio lógico é aquela disciplina, né? Aquela coisa que quebra essa barreira da matemática totalmente chata, matemática totalmente pura. Não, a gente vai ali estimular o nosso raciocínio, né? E esse estímulo que nós damos, às vezes, as brincadeiras mesmo no WhatsApp, as brincadeiras que nós vimos, inclusive, nas redes sociais, elas estimulam isso, estimulam a sua concentração, não é? Então, por exemplo, eu poderia citar aqui, quanto vale a metade de 2 mais 2? Né? Então, a pessoa pergunta, quanto vale a metade de 2 mais 2? Claro que escrevendo seria o mais ideal, porque tem uma vírgulazinha. Aí a galera faz, poxa, a metade de 2 mais 2, 2. Não. A metade, veja com calma, ó. Quanto vale a metade de 2? 1. Mais 2, 3. Beleza? Já viu, professor? Isso. Então, ó, são questões assim que faz com que nós possamos pensar um pouco mais, e aí entra o matemático na hora, não é? Ó, primeiro a gente deve multiplicar ou dividir, depois a gente soma e divide, tá certo? Então, ó, quanto vale a metade? A metade é uma divisão por 2, então, quanto vale a metade de 2? Opa, 1, mais 2, 3. Tem uma vírgulazinha nesse 2 aí, nesse primeiro 2. E aí, por isso que eu digo que entra a nossa língua-mãe constantemente. Mas o raciocínio lógico visto no Enem, ele envolve muitas das questões de matemática básica, essa do ensino fundamental, que eu citei no início. Pode ter certeza que das 45 questões, umas 6 questões você consegue resolver sem fazer cálculo algum. Cálculo zero. E 6 questões é mais de 10% de uma prova. Isso é algo relevante. Tá? Já dá uma moralzinha ali no final da pontuação da prova, né? Exatamente, e é só leitura. É só leitura. É como se você tivesse aqui só lendo a questão e entendendo. No máximo, um aluno ou outro ele vai precisar fazer uma operação, uma multiplicação, uma divisão, uma potência, e já soluciona o problema. E outras questões sequer precisam disso, né? Sequer precisam disso. Então, é muito importante esse entendimento do enunciado. Eu diria que é fundamental, é necessário, é imprescindível. Você não tem como responder às provas do Enem se não compreender o enunciado como um todo. Leia, releia a questão, volte para a pergunta novamente, grife o que está sendo relevante ali na sua leitura do enunciado, não é? E coloque marcações mesmo, leve o que você puder, claro, mediante o que está sendo disponível, permitido, mas as marcações no enunciado é algo fundamental, porque tem uma coisa chamada que é distrator,
que, por exemplo, no final da conta você precisa dividir por 2, e lá tem a conta, tem a alternativa sem a divisão por 2 também. Então, isso é o chamado distrator do Enem. É muito comum isso acontecer, tá? A resposta é 2, mas tinha lá o número 4 também como alternativa. E se você esquecer de fazer essa divisão por 2, você termina marcando a alternativa incorreta, que corresponde ao número 4 ali, o que faz com que você perda aí uma questão do nível fácil que vale muito ponto. Isso não é bom, isso não é bacana. Professor, tem alguma maneira de se preparar para essas questões de raciocínio lógico? Até algum site, algum lugar onde os estudantes possam adquirir essas dicas e até ficar respondendo bastante enunciado? Porque eu, quando fazia provas para concurso, prova de Enem, de vestibulares, eu fazia muitos testes. Eu vivia lendo provas e respondendo provas, igual a prova do Detran. Eu também respondia de uns 5 anos as provas do Detran, porque eu queria passar na prova. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, atualizando, né? Quais as técnicas de hoje em dia, assim, Um dos sites é o do Intensivão da TV Jornal. Então não deixe de entrar nele, não é? É um os site que a gente vai. não estão lá, né? Vamos vender o peixe também, né? Mas é sério, ó, aí entra a história da banca, né? Você tem que se munir das questões da banca. Então, pegue as provas anteriores, gente, pegue as provas anteriores e façam simulados, né? Não tem outra forma se não for praticando. É praticando que a gente se conhece. Eu não consigo, embora que eu seja professor e trabalhe já há anos aí em sala de aula, eu não consigo entender a cabecinha de cada aluno. A sala é algo muito heterogêneo ali. Então eu posso explicar a mesma questão de diversas formas, né? E essa forma aqui, a primeira forma atinge uma parcela de alunos, a segunda atinge outra, a terceira atinge outra e assim por diante. Não é isso? Então, quanto mais você se conhecer, e aí como é que você se conhece? Fazendo uma questão, você diz, rapaz, como é que faz teorema de Pitágoras? Não dá para você fazer uma prova do Enem sem saber o teorema de Pitágoras. É algo que é algo básico, não é? Que você vai necessitar em algum momento utilizar essa técnica em uma ferramenta, em alguma questão do Enem. Então, sem sombra de dúvidas, tem conteúdos que você vai descobrindo que está com dificuldade na medida que você vai praticando. Então eita, estou com dificuldade nisso. Aí é algo rápido, gente, é você dar uma pesquisada no Google, procurar seus professores, como é que eu faço essa questão, ou qual é a técnica que eu devo utilizar, não é isso? Qual é a ferramenta aqui a ser aplicada? Então é a partir de algumas questões, de enunciados, que a gente vai se descobrindo. Então, essa é uma dica que eu acho que... Já aconteceu de repetir questões que eu tinha lido, que eu tinha aprendido, assim, de tanto que os simulados que eu tinha acessado, já aconteceu de repetir em questões em provas que eu fui realizar, principalmente provas de concurso público, né? Você estuda quem é a prestadora daquele concurso, né? Aquela empresa, e acabam que na roleta russa ali no que girou, a questão caiu e eu, epa, essa eu sei. As bancas de concurso, elas fazem muito isso. Não espere tanto do Enem, não, mas as bancas de concurso, sim. Eu já trabalhei muito com o concurso público, principalmente no âmbito jurídico, né, de TJ e tal, onde envolve muito raciocínio lógico. A gente vê que o enunciado é o mesmo e só modifica ali os números realmente. Isso gera, obviamente, um novo valor de alternativa. Porém, no Enem não. No Enem não. Você pode esperar a mesma técnica sendo aplicada, o mesmo conteúdo ali recorrente, né, aparecendo diversas vezes, mas como são questões extremamente contextualizadas, dificilmente a gente vai ter uma questão modificando apenas os números ali, o mesmo enunciado. Parecidas, sim, bastante parecidas, o estilo, a mesma ferramenta sendo aplicada, a mesma coisa você vai fazer, porém com uma situação diferente. Eu posso falar de área do piso da minha casa, quanto eu vou utilizar aqui de porcelanato, né, nessa minha sala, por exemplo, como eu posso falar
da área do teto, quanto eu vou pintar, entende? Eu vou comprar porcelanato, mas também eu vou precisar comprar tintas, né? E a tinta eu vou precisar dar 2 demãos, então aí você vai calcular a área e vai duplicar. Então é praticamente a mesma coisa que a gente está falando, porém com contextos diferentes. Saudades de engenharia, que eu fazia esses cálculos aí, professor. Massa. Professor Jairo, a gente vai encerrar o nosso podcast por aqui, mas aí o pessoal que quiser um conteúdo exclusivo, nós vamos continuar o nosso bate-papo lá no YouTube. Então, professor, considerações finais aí, um abraço para o pessoal que ficou nos ouvindo aqui no nosso podcast, que pegou as dicas com o senhor, né? Eu que agradeço, Jailma, agradeço a TV Jornal mais uma vez e a parabenizo por essa oportunidade que é dada aos professores e à educação brasileira, como também que fica como uma dica final aos alunos: pratiquem, gente, perseverem, são nas oportunidades, são nas dificuldades que a gente vê e aproveita as oportunidades na nossa vida. Nada já passou, você tem muito a ganhar. Esse é um ano totalmente, mas totalmente atípico. Nós não temos previsões alguma de como vai ser as classificações, né, os premiados no SISU, né, isso, aqueles que vão alcançar as suas metas e seus objetivos. Então, tentem, pratiquem. Eu não gosto de matemática. Beleza, eu também não gostava de humanas, não. Eu consigo passar 3, 4 horas aqui resolvendo meus cálculos, mas eu não consigo passar 1 hora estudando uma prova de humanas, lendo bastante. Então, eu conheço o meu limite. Você conhecendo os seus limites, você estará sendo produtivo. Produtividade é um ponto primordial para você alcançar os seus objetivos na vida, não só no Enem. Muito obrigado, Jailma. Eu que agradeço, professor Jairo, aí pela participação. Essas e outras muitas informações, gente, sobre o Enem, você pode acompanhar nos aulões do Intensivão, também na telinha da TV Jornal Interior, nas nossas plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Os aulões serão realizados dias 9, 16 e 23 de janeiro. Nós convidamos todos vocês a partir das 12h30. Time de professores incríveis que vão te ajudar aí nas revisões para o exame do Enem. O professor Jairo vai estar lá com a gente também. Vocês não percam e podem ter acesso a essas e outras dicas lá no site do Intensivão, tá bom? Gente, encerrando por aqui o nosso podcast. Obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência. Eu sou Jailma Barbosa, você também me encontra lá nas redes sociais, tá bom? E agora a gente vem com o nosso conteúdo exclusivo para o YouTube. A galera que está aí nos assistindo, nos acompanhando, professor Jairo, que está aqui ligadinho, vendo o nosso acesso, nossa tecnologia, nós estamos chiquérrimos aqui, né, como eu já disse, o senhor com esse microfone, com esse fone aí, a la Sandy Júnior. Já me zoaram bastante, você é só mais uma. Já me chamaram de Galvão Bueno. Galvão Bueno, pronto. Professor, eu quero saber se foi difícil o que te despertou aí para a questão da matemática. Eu sei que os homens, eles têm até uma tendência, eu sei assim, pelo que eu vejo, né? Uhum. Mas tem uma tendência mais para exatas, mas como que as exatas te conquistaram e te levaram de fato? Porque tem muitos estudantes também que sonham em serem professores de matemática, em cursarem matemática também. Sempre tem um professor na vida, né? Eu já tive a oportunidade de falar para ele, foi lá, acredito, em torno do 7º, 8º ano, professor Flávio, eu tive um professor Flávio lá em Pombos, eu sou de Pombos, ali entre Vitória e Xangrande. E ele foi quem deu esse despertar para a disciplina, né? Eu gostei muito do estilo dele da aula, achei muito bacana a forma e me dediquei. Acredito que essa relação professor-aluno, ela sempre tem que ser uma relação de amizade, né? Isso. Então, essa relação, quando você tem uma raivinha do professor, o aluno ele cria uma barreira. Nós somos seres humanos, nós fazemos isso, né? Eu não me dei com aquela pessoa, então você já cria uma barreira sem sequer conhecê-lo, né? Sem sequer ter dado a oportunidade. E esse tipo de professor carrasco, né? Ele não cabe mais, né, na nossa geração. Isso é algo
isso é algo já ultrapassado, né? Isso, então nós temos que possibilitar a conversação mesmo, a brincadeira, entrar na onda dos meninos, entender a vivência deles. É muito bacana, eu diria que lhe deixa constantemente jovem. Às vezes você, poxa, eu já estou com essa idade, não, mas eu estou me sentindo aqui legal, eu estou com uma linguagem bacana, estou falando bacana, ó, tá vendo? Eu estou falando a linguagem dos meninos, então isso é o que nos deixa estimulados ali a permanecer com essa relação sadia, né? E faz com que os alunos também estudem por nós. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, com esse professor. Ele me deu essa liberdade de conhecê-lo, em termos de brincadeira e tal, e aí me estimulou a estudar, né? Eu vou estudar por ele, não é nem pela matemática, e aí terminei me apaixonando pela disciplina. É interessante demais, porque isso vai sendo gatilhos, né, que vão sendo gatilhos disparados no nosso subconsciente, né, e depois quando vê a gente já está apaixonado pela disciplina e já está querendo imitar o mestre, né. Exatamente. Eu tive muita sorte, professor, partilhando aqui no nosso plus aqui do YouTube, eu estudei música por muito tempo. E música é matemática pura, né? Aí eu não sei mais o que te responder em relação à matemática na nossa vida, que ela está presente em tudo. Dividir aí uma fusa, semifusa para os músicos que estão assistindo a gente aqui é muito complicado. E no pezinho lá, né? Tem que estar dividindo direitinho para a escala sair correta. E é como a matemática faz parte. E como quem não teve um ensino básico com a qualidade necessária, se tratando de matemática, sente falta no futuro. Vai sentir falta para uma prova de um concurso público, né? Para para as outras coisas. E não só numa prova, que é algo mais formalizado, não é, Jaima? Eu, por exemplo, estava lidando com uma situação aqui em casa, a matemática ela está em todo local, desde o acordar, nós temos tempo para tudo, então me levantei, você vai estar lidando com a matemática na construção da sua casa, em todos os aspectos. Eu, por exemplo, quando minha esposa fui fazer uma área de lazer aqui na minha casa, e aí na construção de um banheiro precisei chamar um rapaz para colocar aquele mármore branco, né, tal. Aí era um valor fixo, para 630, algo em torno desse valor. E aí a quantidade era por metro quadrado, né? Uma pia desenhada e tal. Aí ele pegou, fez o cálculo muito rápido, mas muito rápido, uma coisa de 1 minuto. E eu, como matemático, eu sei que isso não é um cálculo rápido. Fiz, cara, só se ele tiver um software aí, ele fazer isso de cabeça, Nem eu que sou obviamente ele não sabia que eu era matemático, né? Eu fiz, olha, vem cá, vamos fazer esse cálculo juntos aqui. Aí fiz o cálculo, pererei, comecei a calcular. Enfim, deu uma diferença de 1,33 metros quadrados. Isso porque eu também fiz bem rapidamente, pode ter tido um negocinho ou outro ali. Uma margem de erro para mais? Desconsiderei, exatamente. Ou seja, uma diferença de quase R$1.000, sabe? Então você está perdendo na sua vida. Você está perdendo na sua vida. Essa pergunta que é muito comum dos alunos, professor, para que isso vai me servir? Gente, vai servir primeiramente para você não fazer uma pergunta dessa. Porque, olha, a matemática ela está em todo o contexto. Eu posso sinalizar aqui desde a saúde, um médico, por exemplo, ele precisa dosar um remédio de acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua localização, às vezes. Não é? Por exemplo, ele pode passar um remédio num curto espaço de tempo e causar uma superdosagem. Então, isso daí caberia para ele um processo. Não é isso? Então, ele tem que ter muito cuidado, inclusive com essa bula. O remédio é para tomar de 12 em 12 horas, porque se você tomar de 6 em 6 horas, você corre o risco de uma superdosagem que causaria uma intoxicação. Então, veja, desde um tumor que tem um determinado diâmetro, e ali você vai ter que calcular o corte, tudo muito bem preciso, uma anestesia, a quantidade de miligramas, de acordo novamente com o seu peso, altura, taxa, enfim, tudo isso é muito precisamente calculado.
Se a gente for, por exemplo, para o âmbito Estou me empolgando, tá, Jaima? Qualquer coisa me cansa. Eu estou aqui super empolgada ouvindo. Você for, por exemplo, para o âmbito do direito, né? Você vai ter aí cálculos trabalhistas complexos, tá? Cálculos trabalhistas complexos, como também de divisões de bens, que é marido que teve outra esposa, um pedaço percentual para esse, para o filho da outra, para o filho seu. Ministério do Trabalho, né? Por exemplo, com quanto você vai ganhar de indenização por ter saído de um trabalho e por aí vai, né? Exatamente. Até na política, quociente eleitoral, que o quanto que eu sou contra, mas quando você entende aquele quociente eleitoral, é que é matemática pura. É matemática pura. Exato. E a gente não tem a menor noção. Eu entendo que 90% da população, um pouco mais, não sabe, só escutou falar quociente eleitoral. Mas um político com 900 votos não se elegeu e outro com 600 se elegeu. Isso daí é algo que me deixa muito, muito frustrado. É algo que me deixa muito frustrado, porque não favorece a escolha do cidadão, não favorece. Às vezes eu estou votando, a gente já está indo para outro discurso, eu estou votando no político X e eu estou elegendo o político Y de um outro partido. Isso não existe, né? É como se eu estivesse comprando água e recebendo refrigerante. Isso aí é inexistente. É verdade, professor. E como é bom a gente ter essa consciência do valor, do poder da matemática na nossa vida, para não perder aí R$1.000 e tantos, né, professor? Exato, exatamente. E eu admiro muito os feirantes, os comerciantes de maneira geral, que não tiveram nem a educação do ensino fundamental, muitos só foram alfabetizados, né, aprenderam só a escrever o nome, e passam troco de um jeito, fazem uma conta ali de quantos quilos, e numa habilidade tão grande, e numa exatidão, né, professor, que imagine se essas pessoas tivessem tido acesso a um ensino grandioso de qualidade também, né? Exato. Na vida 10, na escola 0, tem um livro que fala dessa situação, e que cabe muito a esse público, não é? Não tiveram a oportunidade de estudar e mesmo assim são matemáticos fantásticos, sabe? Matemáticos fantásticos. Eu trabalho cotidianamente com a matemática e às vezes quanto mais nós estudamos, às vezes menos inteligente nos cálculos fáceis a gente fica. E esses caras resolvem assim, ó, às vezes um aluno, Jairo, se era ter feito isso, cara, parabéns, bicho, tá vendo aí? A gente tem que conversar, a gente tem que bater papo mesmo, elogiar e parabenizar os alunos que têm essa dica, parabenizar a galera que tem essas sacadas também e é muito importante. É como eu disse, a matemática ela está pronta e acabada e em constante evolução, né? No nosso mundo, no nosso meio. E é assim, professora, a gente finaliza o nosso conteúdo do YouTube, para quem ficar acompanhando a gente aqui pela TV Jornal Interior. E eu acho que nós conseguimos aí trazer muitas informações para a vida, né? Para a vida de quem está nos assistindo. E obrigada por ser inspiração também, viu, professor Jairo? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada e espero ter colaborado da mínima ou melhor forma que eu pude trazer para vocês aqui. É possível, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E parabéns, Jailma, pela condução excelente. Isso favorece também a troca e a interação. Até a próxima. Intensivão SJCC. Você, um passo à frente. Oferecimento: Colégio Diocesano de Caruaru. Um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 ACES Unita. Inscrições abertas.